Olá, Mel. Esta é a nossa primeira entrevista de 2023. Pronto, e quisemos-te entrevistar a ti. Para quem não sabe, os nossos assinantes e os nossos leitores, se calhar alguns não sabem que tu agora vives noutro sítio. Já não vives do outro lado e vives aqui em Vila Franca de Xira. Então nós queríamos saber quais foram as razões que te levaram a passares a viver aqui nas Lesírias, que é este sítio onde nós estamos, maravilhoso, no meio da natureza, e deixares o carto, já amores. Porque é que vieste aqui para este lado? E quais as diferenças que encontraste esta mudança? Mas esta é uma mudança geográfica, estamos a falar primeiro da mudança geográfica. Sim, antes de mais, obrigada por ser a primeira de 2023. De facto, foi uma grande mudança. Ou seja, o João já tinha mudado para Vila Franca e sempre me falou muito bem das condições que cá havia. Eu, de certa maneira, já estava afastada do João há algum tempo, ou seja, acabava por ser uma relação à distância, apesar de não ser muita diferença, mas tinha alguma influência, para mais com as provas, não estávamos a fazer tantas provas juntos. Então, eu também vinha de uma relação longa com o Lino e estava a precisar de uma mudança, de algo novo, e Vila Franca foi uma das opções. Qual é a diferença que tu encontras aqui, mesmo em relação ao treino, em relação ao que tu treinavas lá naquela zona de, não sei se era de Estoril, se treinavas mais ali naquela zona e viste treinar aqui agora para as Lesírias? Eu acho que a palavra é tranquilidade, ou seja, Lisboa, eu adoro Lisboa, eu gosto muito de viver em Lisboa, mas estava num processo que eu precisava de paz, ou seja, precisava estar um bocadinho sozinha, estar com os meus pensamentos, procurar algo novo. A mudança às vezes causa um bocado de medo, desconforto, porque é uma incerteza, mas estava a precisar assim de um boost, de algo diferente. E para mais, Lisboa é muita gente, é muita confusão, acabas por ter muito triatlo mesmo quando não queres. E eu aqui encontrei essa tal tranquilidade, ou seja, eu posso treinar as horas que eu nem é mais que eu quero, mas que eu consigo conciliar com a faculdade, tenho muito mais liberdade nisso. Mesmo estradas para correr aqui nas Lesírias, terra batida, que acho que é uma coisa que falta em Lisboa, e os carros no ciclismo foi uma grande diferença que eu senti, que já estava um bocado saturada da marginal. E perigoso, e qualquer volta que quisesse dar até chegar a Sintra, que era a zona que eu sentia que era mais tranquila, a partir daí acabava por dar um treino muito longo, e eu aqui consigo sair de casa e ter logo essa tal paz. Ok. Olha, e tu queres-me fazer o balanço da época passada? Se calhar se te falasse a meio da época, o balanço era um bocado diferente de agora, que já pensei, já de uma forma mais madura já vi os prós e os contras. Acho que foi uma época muito desafiante. Tinha tudo para correr bem, houve coisas que correram piores. Acho que foi uma época muito estressante e um bocado tóxica, com muitas confusões à mistura, mas que aprendi muito, ou seja, aprendi muito onde eu não quero voltar a estar e o que eu preciso para fazer para querer estar onde eu quero estar. Por isso essa tal mudança foi um dos fatores que levou a isso. Mas eu tiro a época como algo que me fez amadurecer muito e crescer e mudar a minha opinião acerca de algumas crenças, entre aspas, que tinha, e abrir mais os horizontes e pensar um bocado mais de Melanie e eu, o que é que quero seguir daqui para a frente, como é que eu quero estar, e não tanto como atleta 24 horas. Sim, porque nós, mais ou menos, nem sei bem em que altura foi, mas na época passada houve uma altura que nós, a comunidade, sentimos-te um bocadinho desgastada, desmotivada, e pronto, e o teu sorriso não aparecia como habitualmente. Pronto, acho que já disseste porque é que isso aconteceu. Sabes bem porque é que isso aconteceu? Não, sei perfeitamente. Não digo que foi mau ter acontecido, porque nós muitas vezes aprendemos com os erros e deu para perceber que há coisas que para mim, maneira de estar ou maneira de trabalhar, não funcionam tão bem. Mas foi desgastante. Houve alturas que eu pensei realmente, para ser um bocado sincera, se valia a pena este tal esforço e pressão e estar constante guerras, entre aspas, valia a pena, se era realmente isto que eu queria. Mesmo Paris era realmente um sonho
que eu própria queria ou se era as pessoas à minha volta, porque Queriam. acabamos por ter uma equipa de trabalho e também não Claro. queremos desiludir. Se era realmente esse o meu sonho ou se era mais estar a outros. fazer pelas outras pessoas. E por isso é que tal esta mudança foi uma coisa muito pensada, aliás não foi desde o início do ano, mas foi uma coisa que no subconsciente estava presente e que depois realmente se é para ir a Paris como Melanie, com o tal sorriso e tudo, Sim. tem que haver uma mudança e foi mais por aí. Pois, nós depois também, quando tu foste a Abu Dhabi, que já foi no fim da época, notámos que já estavas com outro semblante na cara, já Sim. estavas com o sorriso habitual, não é? E então também queríamos perguntar a que é que se deve essa recuperação, mas já percebi que foi a mudança, não é? Já tinhas decidido que ias mudar, não é? Sim, porque aliás não foi de todo uma mudança fácil, não só geograficamente, ou seja, já tinha uma relação com o Lino, não só de trabalho, mas também de amizade pessoal, ou seja, que não terminou, mas de muitos anos, ou seja, não 24 horas, mas quase sempre, estágios, sempre juntos, também dá desgaste, não é? juntos, dá um desgaste. Não sinto que tenha sido desgaste na nossa relação ou seja, tanto de atleta-treinador como pessoal, mas da maneira de treinar, ele próprio tinha objetivos diferentes que queria atingir e eu apoiava-o 100%, mas eu próprio também não me estava a sentir bem no meio envolvente que estávamos, então foi decisão minha, ou seja, fui eu que o abordei, mas ele aceitou perfeitamente ou seja, foi um término que para mim foi difícil, Acredito. porque foi uma relação muito longa, de muitos anos, ou seja, eu com o Lino aprendi tudo o que sei de triatlo, ou seja, eu comecei no triatlo, foi com ele, e eu lembro-me na vez que almocei com ele para conversar, foi duro, mas ao mesmo tempo senti um alívio, porque, ou seja, senti o apoio dele, que foi uma coisa importante que eu precisava ter para dar esse passo, para mudar, e acho que isso de certa forma deu-me uma leveza, porque percebi que mudar não é mau e mesmo com as pessoas que estamos, elas conseguem nos apoiar mesmo assim. Mesmo não estando. E nós continuamos a ter uma relação super saudável, super amigos, e ele mesmo próprio ainda agora me dá dicas, ou se eu tiver alguma dúvida, ele tipo diz-me, e eu acho que era esse o meu maior medo de mudar, era mudar alguma coisa na nossa relação. E a partir do momento que eu percebi que estava tudo igual, foi tipo um renascer. E pronto, foi já que renasci, vou experimentar outras coisas completamente diferentes. Pronto, então nessa altura, só queria saber mais isto, na altura em que tu estavas mesmo desmotivada, chegaste a pensar em desistir? Não vou ser hipócrita de dizer que não, porque eu adoro triatlo e isso não mudou, mas uma pessoa repensa realmente ou seja, porque falamos também um bocado da questão da saúde mental, que foi muito falado na altura de jogos. Não basta nós treinar, nós temos de estar bem para conseguirmos render no treino. E eu confesso que muitas vezes questionei se realmente valia a pena, mas nunca, ou seja, não era mesmo o desistir, não era o desistir, mas sentia que precisava de mudar qualquer coisa, principalmente precisava de parar, porque eu sentia que desde 2016, quando tentei e falhei os jogos, até 2021 ou até agora, nunca parei realmente de ok, vamos ter aqui não sei quantos meses sem competir, sem treinar, só parar mesmo, experimentar outras coisas novas, nem que seja para ganhar aquele gosto, aquela motivação novamente. Foi tipo um trabalho contínuo, sempre com as mesmas pessoas, e às vezes com pequenas coisas a acumular-se e uma pessoa nem se apercebia, só quando uma pessoa senta-se e começa a vasculhar naquilo que tem é que percebe que olha, afinal aquilo veio daqui, ou seja, e pequenos hábitos que se estavam a construir que não eram positivos para uma carreira de atleta não estavam a fazer sentido, então acho que... Olha, diz-me lá uma coisa, já tens objetivos para a próxima época e a longo prazo? Sim, eu acho que o objetivo principal deste ano era voltar a ganhar o gosto por competir, de estar bem, de estar feliz naquilo que eu estou a fazer, e eu acho que isso, ou seja, não é de um dia para a noite, mas tem-se vindo
a multiplicar na positiva. Em termos de provas, o calendário continua super carregado. Temos a Abu Dhabi, que será a primeira prova. E cá em Portugal, estás a pensar fazer alguma? Eu gostava muito. Quarteira é uma das Sim, que pois. faço, só não faço nos anos. Fazes questão? Faço tiveres. questão de ir, se eu tiver e conseguir ir, faço questão de ir, porque é uma prova, eu acho que é lindíssima e o espírito que se vive do triatlo, tudo à volta, acho que representa muito o triatlo esse fim de semana. E é uma prova que eu sempre gostei e sempre me correu bem, dentro, às vezes, de alguns azares, mas é uma prova que eu consigo sair sempre feliz com a minha prestação e com a sensação que tirei dessa prova. E o público, exato. Depois, há inúmeras, ou seja, o calendário não está a 100%, mas a Abu Dhabi será a primeira e a Quarteira será uma das principais. Em termos nacionais, é sempre mais complicado, porque, infelizmente, há provas que coincidem com as nossas etapas mundiais. E vocês têm mesmo que as fazer. Temos que as fazer, já que temos esse objetivo de Jogos Olímpicos, que é uma pena, podia ser melhor conciliado. Para poderem fazer as duas coisas. Exato, porque eu acho que ir ao Nacional consegue trazer visibilidade para a modalidade, que acho que é muito bom para as gerações futuras, de terem assim uma ambição de chegar a X de atletas ou competir com esses próprios atletas. Acho que era muito positivo conseguir... Sim, ter a Melinha nas provas é sempre bom para as camadas mais jovens. Sim, seja em que altura for, acho que é positivo tanto para mim, porque consigo ver a geração que vem a seguir, e tanto para elas que conseguem se motivar connosco. Ou seja, acho que era positivo para ambas as partes. Mas vamos ver. Pronto, vamos ver. Pronto, e diz-me lá uma coisa. Isto é uma coisa muito... já que se fala tanto no depois... a média e a longa distância é uma coisa que te alicia, agora não, claro, mas daqui a algum tempo achas que poderás passar por lá? Não sei, porque uma coisa que o Lino sempre me disse é que eu tinha perfil para a longa distância e eu lembro de falar com ele, não gosto de nada, que isto é muitas horas, o que é que eu vou pensar em cima da bicicleta, não, isto é muito tempo. E por acaso este ano, ou seja, o final de 2022 foi a única vez que eu repensei, se calhar, mais tarde, que foi ter visto Cascais, a prova, eu fiz a estafeta, e eu já fiz a estafeta várias vezes, diferentes modalidades, mas nunca um completo. Fiquei ali com um ratinho de curiosidade, como é que seria, se realmente tinha esse tal perfil que ele sempre falava, e depois quando vi o João competir em Daytona, que apesar de não ser o verdadeiro longo, mas ele ter falado de modo tão positivo da prova e as sensações, e fiquei ali com um bichinho. Por isso não sei se 2023 terá um longo ou não. Quem logo sabe? Vemos, não é? Logo vemos. Também estás a estudar? Sim. Então, conta-me lá isso. Estás a estudar o quê? Eu ainda estou em Publicidade e Marketing, está um estudo longo. Pronto, então, mas atleta profissional é assim. Sim, e desde que eu penso que os meus pais não têm nada contra isso, por isso acho que são eles, no fundo, a minha referência de... No dia que eles disserem, olha já chega, acho que aí... Sim, mas tenho feito devagar, porque também quero aproveitar essa parte do desporto. Claro. Mas também sinto que, ao estar a acabar o curso em 3 anos, depois estou mais, se calhar, 10 anos a competir, tudo o que eu aprendi vais perder. Vai ser um bocado esquecido. E eu gostava muito de acabar o curso, seja ele já com mestrado ou pós-graduação de outras coisas diferentes, mas de maneira a acabar a carreira desportiva, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas conseguir acabar os estudos ao mesmo tempo que a carreira, e isso conseguir-me um bocado ajudar a abrir o mercado para o mercado de trabalho. Sim. Ou seja, eu lembro quando nós fizemos a primeira entrevista, que até foi na tua casa, tu dizias que tu dizias que os atletas tinham falta de alguém que os ajudasse. E tu gostavas de fazer isso, ainda é isso que tu queres aplicar? Ainda é, e cada vez mais, porque sinto que as redes sociais, ou seja, é o futuro, está a ser o futuro. E falta-nos muito, no meio de 6 horas de treino, o cansaço é muito. Ninguém tem paciência já para ir para as redes sociais. Exato. Ou às vezes queremos estar ali, mas é só mais para descomprimir.
não em termos de este é o Trabalho. nosso trabalho, temos que estar ainda a fazer isto. Sim. E acho que falta muito essa tal ajuda nessa parte que acho que consegue. E é muito importante, cada vez mais muito importante para a nossa imagem, se queremos num pós-carreira, ou seja, usar essa imagem de atleta para progredir e noutros mercados de trabalho, noutras coisas, e também quanto atleta para arranjar patrocínios e ter apoios, ou seja, é uma coisa muito importante, mas nós não somos de ferros, parecemos super-heróis, mas não o somos, e a ajuda é sempre bem-vinda. Olha, agora vamos voltar um bocadinho atrás, em relação ao Lino, depois de teres treinado muitos anos com ele, diz-me lá porque é que foi o Pedro Leitão, porque é que escolheste o Pedro Leitão para ser o teu treinador atual? Eu de certa forma acompanhei o Leitão também muito de perto, também pelo João, que já treinava com ele há alguns anos e eu mantive-me com o Lino. Não há assim muitas diferenças. Era isso que eu queria perguntar também, se notas uma diferença muito grande na metodologia. Não acho grande diferença. A grande diferença, se calhar, que noto mais é que o Lino está em Lisboa, está no centro onde acontece tudo. Onde acontece tudo, seja bom ou mau, e o Leitão está aqui numa zona mais tranquila, em que se ele não quiser saber de nada, não sabe nada, consegue estar desligado. Também é bom. Que também é muito bom e acho que era o que eu estava a precisar. Eu antes de decidir, eu tive ou seja, eu falei com o Lino e até a Abu Dhabi, ou seja, foi cerca de 2 meses ou 3 que eu tive a pensar e repensar. E mesmo eu própria, quando falei com o Lino, ele próprio me disse: no dia em que quiseres voltar, está a porta aberta. Está a porta aberta. Que também foi uma coisa que me deixou muito segura. Mas claro que o caminho mais fácil era voltar, mas eu estava a sentir que precisava de algo novo, de uma mudança. E eu pesquisei, aliás, treinadores estrangeiros também, mas no momento, ou seja, no momento que eu estava a viver, ou seja, mesmo psicologicamente, emocionalmente, não me fazia sentido ir para fora, ou seja, eu já tinha estado longe do João, que acaba por ser o meu porto de abrigo, mais longe. Ainda ficava mais longe, ficava longe da família, ficava longe da faculdade, que é uma coisa que, apesar de estar a fazer aos poucos, é uma coisa que eu quero continuar a fazer. Ou seja, era uma mudança demasiado drástica e se calhar para a minha conjuntura emocional que estava na altura não ia trazer nada positivo. E eu também ligo muito à intuição, ou seja, não era uma coisa que eu estava a sentir. Sim. E eu fiz muitos treinos antes da Abu Dhabi aqui, também um bocado para perceber a dinâmica do grupo, para ver como é para que perceber se me dava bem, se era uma coisa que eu me via a ficar aqui, porque eu lembro-me que Vila Franca era uma coisa que eu nunca pensava, e ontem comentei com o João que nunca me via a viver aqui. Ou seja, e aprendi que nunca devo dizer nunca. Nunca é muito tempo. Nunca é muito tempo. Então experimentei e como senti essa tal leveza, não é a pressão constante de ter que ter resultados, ter que fazer, ter que não sei o quê, estar a ver pessoas que às vezes não queria ver, acabou por me fazer decidir. Estás mais recatada. Sim, e gosto do método de treino do Leitão, é uma pessoa que é tranquila, que era uma coisa que eu também estava a precisar de paz. É isso, paz. Está bem, olha, agora vamos falar aqui de um assunto que é sempre difícil, que é o triatlo feminino. Sim. Não é? É sempre complicado. Infelizmente. Então, como tu sabes, quando nós fizemos a última prova, que foi o Nacional de Distância Olímpica, foram 6 mulheres a competir. Sim. Pronto, isso fala um bocadinho do triatlo feminino, que não está assim muito bem. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu fui sempre muito defensora do triatlo feminino, aliás, já falei várias vezes que métodos que devem ser usados, se calhar... Até falaste connosco já numa Exato, entrevista. sim, mesmo dos treinadores para com as atletas e tudo mais. Acho que também muda muito o objetivo em termos de federação, ou seja, as federações vão mudando, depende também do objetivo de cada federação para o triatlo feminino. Acho que naquilo que falámos há bocado, de termos as presenças, ou seja, as melhores atletas nacionais presentes nos nacionais, é muito importante. Acaba por trazer muita visibilidade, não só à modalidade, mas também às mulheres que querem praticar a modalidade, e mesmo as mais novas, não vão. Porque temos que dar ênfase, ou seja, tipo, mostrar que o triatlo feminino está bom, que apesar de vamos ser sempre um bocado menos que nos homens, mas que das poucas que temos ali fruto para tirar daquilo. E
pá, há tanta coisa para fazer. Acho que podíamos ficar um dia inteiro A a falar nisso, mas também percebo que há muitas coisas nas mulheres que diferencia dos homens e que é preciso as cativar um bocado. Eu há bocado estava a falar com o Pedro Leitão e eu achei graça, porque ele estava-me a dizer que é preciso ter muita paciência para as mulheres. É, E que ele tem, e que um grupo com rapazes e com mulheres ele tem que fazer de uma maneira completamente diferente. isso é uma coisa que eu tenho reparado e eu agora que treino com os mais novos, que às vezes apercebo-me que os rapazes é muito mais... querem o resultado, querem ganhar, têm aquela fome. Sim. E as mulheres às vezes, há dias, que temos aqueles dias dos meses incríveis, Sim, né? que às vezes só precisamos de um bocado de paz, um ombro amigo, Sim. só para que já estamos a viver com as nossas tormentas hormonais, que cá Claro. dentro precisamos só dali Eles de não um têm aconchego, eles não têm isso. E ter um treinador, se calhar que tenha Compreende. a capacidade de compreender, olha, eu estou num dia mau, então, mas falar abertamente, porque é uma coisa Isso é meio super caminho andado para normal. o sucesso, Sim. não é? O que é que se passa? Olha, tu naquela altura do mês não precisas dizer mais nada. Tipo, também perceber o atleta se é ronha, ou seja, se é Claro, preguiça, claro. se é realmente está cansado, está num dia mau, a faculdade não correu bem, a escola não correu bem, e dar aquele aconchego. Porque nós somos muito emocionais. Por Sim. mais que nós queiramos a igualdade Claro. em muitas coisas que devemos ter, há coisas que são diferentes Sim. e há maneiras de abordar para ter o mesmo resultado. E às vezes é só ter esse ombro amigo e cativá-los. Ok, não consegues andar rápido, mas podes fazer o treinar mesmo. Faz mais devagar, está com as tuas... Autorregulação. Exato, não é preciso andar sempre a abrir, não é preciso estar sempre num esforço constante, tenho que fazer. Não, podemos adaptar isto e vais ter o mesmo resultado e se calhar amanhã sente-se melhor e faz um treino muito melhor. Claro. Enquanto estar a exigir uma coisa que naquele dia não está a funcionar, amanhã vai estar desmotivada porque não conseguiu render naquele dia. É isso. Ou seja, é cativá-las. Olha, na última entrevista que tu nos deste, que eu acho que foi precisamente há um ano, tenho a impressão, foi precisamente há um ano, sobre o teatro feminino, tu dizias que tu questionavas se eras uma inspiração para as mulheres praticarem a modalidade. Tu consideras isso uma pressão? Achas que vives isso sem pressão ou não? É tranquilo para ti? Eu por acaso vivo tranquilo. Aliás, eu deixa-me contente de conseguir inspirar alguém, porque acaba por ser uma coisa importante. E eu às vezes já tive os meus dilemas. Será que estou a passar a mensagem certa? Porque no fundo não quero que seja uma mensagem de tens que fazer, tens que ser, tens que conquistar. Não, é uma coisa, ser tu, faz o teu percurso tranquila, seja o tempo que demorares, mas se quiseres realmente aquilo, tu vais conseguir. Claro. Deixa-me um bocado tipo orgulhosa, enche o ego, por assim dizer. Às vezes ter companheiros de treino que dizem, ai pá, obrigada por puxares por mim, não sei o quê. Porque eu também tive essas referências, infelizmente tive no lado masculino, gostava muito de ter tido mais mulheres, porque é uma coisa boa, porque conseguimos ajudar, ou seja, uma mulher descolar uma da outra não tem que ser uma coisa errada, podem-se ajudar umas às outras e eu conseguir tipo, explicar que se estás a ter um dia mau, aproveita a coisa boa da tua colega para te motivares para ir mais atrás. Ou seja, conseguirem usar essas ferramentas que eu própria uso diariamente e verem isso como, ou seja, eu como uma referência. Como uma mais-valia. Mais-valia. Acho que não me dá pressão nenhuma. Faz-me querer trabalhar melhor para conseguir conseguires motivar mais pessoas, mais e mulheres. acho que então olha, eu vou-te lançar aqui um desafio que é para nós gostávamos que tu escrevesses para a Triatleta um artigo sobre teres uma crónica sobre o teatro feminino. O que é que tu achas? Eu gosto muito da ideia, confesso que não sou se calhar a melhor pessoa a escrever. Não interessa, mas podes desenvolver as tuas ideias. Sim. E depois alguém te pode acho ajudar, alguém te pode ajudar e podes aí pôr aquelas tais ideias que tu tens. Sim, acho que é uma coisa muito positiva para tentar, ou seja, nós desmistificar alguns. Exato, porque na sociedade em si há muitos mitos, há muitas coisas que não tabus, por assim falar. E eu acho que isso é giro, as mulheres se calhar gostavam de ler isso. Sim, porque nós às vezes vemos coisas que o João próprio escreve que têm um bocado a ver connosco, mas às vezes não é 100% mulher. E eu acho que é preciso abrir mais portas para
consigam ouvir mais mulheres e também perceberem, eu também tenho um dia mau, Claro. que é perfeitamente normal, eu também passo por várias coisas que tu também passas, ou seja, não me faz, eu não sou diferente, apenas há ferramentas para conseguir lidar Claro, com claro. esses dias. Está bem, olha, gostei muito. Eu também, obrigada.